E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Como o cristianismo do primeiro século se expandiu e que tem a ver com essa pergunta com o que eu acho que você já começou a responder, com o Didaquê. Ok, o mundo é um mundo romano em torno do Mediterrâneo, é um mundo sob influência e sob poder romano, são domínios romanos. E o domínio romano cria uma particularidade, é um mundo de fronteiras francas. Você pode transitar de um lugar para outro facilmente, sem grandes dificuldades e sem muitos riscos. E você tem em cada lugar cidades que são importantes, em que o indivíduo pode se instalar, pode conseguir fazer sua vida, consegue trabalhar e assim por diante. Então, o cristianismo, a grande inteligência dos cristãos do primeiro século foi perceber que isso era uma oportunidade de levar a mensagem cristã para todos esses lugares, com uma língua que é uma língua franca, que é a língua grega. Então, você podia, sabendo grego, chegar em qualquer lugar dessas cidades, e nessa cidade se instalar, falando uma mensagem. A mitologia grega, as religiões tradicionais estavam desgastadas, então uma religião diferente como o cristianismo, as pessoas paravam para ouvir porque entendiam que era uma nova filosofia, e tinha um teor oriental que para eles era agradável e era próximo do judaísmo, o que já dava uma sensação de uma certa familiaridade por causa da presença judaica nesses territórios. Então, o cristianismo ele se expandiu aproveitando de todas essas benesses, língua, o contexto romano, de domínio romano, o contexto urbano, várias cidades espalhadas que servem de locais, cada cidade tem uma praça, tem uma acrópole, tem uma ágora, onde você pode fazer discursos públicos sem grandes existências. O problema depois era fazer a igreja. A Didaquê representa esse cristianismo que não é esse cristianismo que se expandiu. Esse que é o legal. É um cristianismo particular, numa etnia diferente das demais, com um pouco menos de trânsito cultural, e que por isso formará uma eclesiologia diferente. Essa eclesiologia, por exemplo, pressupõe regras de hospitalidade particulares. Exemplo, lá na Didaquê diz que se um profeta vier para a nossa terra, para a nossa igreja, devemos recebê-lo. Se ele ficar um dia, tudo bem. Se ele ficar 2 dias, tudo bem. Se ele ficar 3 dias, manda ele embora porque ele é falso profeta. Veio comer e beber às nossas custas. Isso é uma coisa étnica, é uma particularidade daquela região. A festa, a ceia deles é um banquete. Peraí. Vamos ficar primeiro nessa parte que eu gostei. Desde aquela época tinha missionário folgado, é isso? Tinha missionário folgado, tinha. E era tão grave que tem uma instrução para missionário folgado. Eu vou puxar de daqui quando os caras vierem, assim, pô, 1, 2, 3 dias, eu falo de daqui, fala para você. Eu vou dar alguns passos atrás e tentar explicar como é que surge esse monte de textos, né? Como é que surge esse montão de textos e a Didaquê é um deles? Começou assim. Primeiro a gente tem que pensar que a gente está falando de comunidades que são comunidades que não sabem ler e escrever. A maior parte dessas comunidades não sabe ler e escrever. Então, mesmo o contato que eles têm aqueles que são judeus e têm contato com a Bíblia hebraica, eles não têm contato com a Bíblia hebraica a partir da leitura da Bíblia hebraica. Eles têm contato com a Bíblia hebraica porque essa Bíblia, esse texto é lido em lugares específicos, que são chamados de sinagogas, e as pessoas tomam conhecimento daquilo que está sendo lido daqueles textos, que está até num idioma que eles não falam. Na Palestina se fala aramaico. Então, quem traduz os textos do aramaico para a língua, do hebraico para a língua aramaica, são os doutores da lei.
são aqueles que têm como marca serem gramateis, como diz no Novo Testamento, são os escribas, aqueles que conhecem a língua e são explicadores, vão explicar a língua. Portanto, quando aparece Jesus, Jesus aparece num contexto religioso, Jesus aparece dentro de uma religião, que é o judaísmo. Só que é uma religião que é muito diversificada. Existe um jeito de ser judeu lá no deserto, com uma comunidade que vive no deserto, que é chamada de comunidade dos essênios. Esse é o nome que é dado em grego para a comunidade. A gente vai chamar eles mais apropriadamente de Qumranitas. Eles vivem no deserto, uma comunidade fechada, hermética, que estão se preparando para a guerra contra o templo. Aí você tem em Jerusalém uma elite templária, os sacerdotes. Você tem um grupo que apoia os sacerdotes, que são os saduceus, cujo nome saduceu tem a ver com Sadoc, que é um sacerdote lá do tempo de Davi. Aí você tem as pessoas que vivem em Jerusalém, que vivem em Jericó e nas cercanias ali no sul da Palestina. Aí você tem, no meio do território, Samaria, o Vale de Jezreel, que é onde tem outra religião que os judeus odeiam os samaritanos, porque dizem que eles são estrangeiros. Eles têm um templo próprio em Gerizim, um templo próprio em Samaria, eles adoram o mesmo Deus, mas é uma outra religião. Na Galileia, que é o norte, aí nós temos o farisaísmo tem sede na Galileia, e o farisaísmo cuida das sinagogas. Isso tem a ver com a origem do farisaísmo. O farisaísmo fazia parte de um movimento, que eram os Hassidim, e ele rompe na época dos asmoneus. E aí o farisaísmo vai para o norte, e lá eles são os religiosos, eles são os sacerdotes do norte, eles andam com vestes talares, eles usam costumes dos jejuns que são típicos para sacerdotes, mas eles não são sacerdotes. E tem um grupo dos fariseus que sabe ler e escrever na língua hebraica, então são os escribas dos fariseus. E você tem um movimento político de revolta, que é também bem antiga, da época dos Hassidim, que são os zelotes. A palavra de zelos em grego é zelo, então eles são aqueles que entendem que tem que restabelecer a monarquia davídica. Tem dois membros do grupo de Jesus que são zelotas. Simão Zelota, está lá em Mateus capítulo de número 10, os 2 primeiros versos, vai dizer do Simão Zelota e Judas Iscariotes. Aí vocês vão me perguntar, mas como que Judas Iscariotes você está falando que é Zelote? Porque o nome Iscariotes não é nome. Iscariotes significa Ish, homem, Sicá é punhal, o homem do punhal. Ele é de um grupo zelota particular, que é um movimento armado chamado Sicário. Claro que eles abandonaram o movimento zelotista e Sicário para ir para o movimento de Jesus, que é um movimento pacifista, não é um movimento da revolta armada. Uma observação, e esse Ish, ele também é o mesmo nome de Adão, na verdade, né? Não é isso? Sim, sim. Ish é Adão, que é a humanidade, né? Sim, e aí o que acontece? Portanto, a história que a gente vê em Atos, que mostra o cristianismo expandindo a partir de Jerusalém, isso é uma particularidade da visão de Atos, porque, na verdade, o cristianismo ele vai se desenvolver na Galileia, gente. Na Galileia já tem cristão. Inclusive, em Atos, ele reconhece isso, porque ele diz que o evangelho se expandiu da Judeia, Samaria e confins. Pulou a Galileia, porque Judeia, Samaria, confins. Por que não fala da Galileia? Porque a Galileia já tinha sido cristianizada. Jesus pisou por lá. Lucas vai falar que o movimento na Antioquia já estava bem avançado. Isso que eu ia dizer. Então, o que acontece em particular que a gente percebe em Mateus é um texto que apela para que os cristãos saiam. Está em Mateus capítulo 17, verso 59, ou 19. Daqui a pouco eu vou abrir a Bíblia grega aqui, que eu estou com a Bíblia grega para consultar quando for necessário. Aí ele apela para que as pessoas larguem casas, posses, família, e estejam indo para fazer a vontade que é a vontade de Jesus, que é ir até as etnias, que daí Mateus 28, 18 a 20. Só que é o seguinte, aqui está Galileia. Logo depois da Galileia está a Síria. Então, por que Didaquê, que é esse texto que a gente está trabalhando hoje, por que ele cita tanto Mateus, o Evangelho de Mateus? Porque o Evangelho de Mateus, que foi produzido aqui na Galileia, ele é recebido na Síria. O grupo de discípulos de Jesus que está na Galileia, especialmente depois de 70, quando o templo foi destruído, eles, por causa da rejeição dos judeus das sinagogas, eles migram para Síria. E esse movimento siríaco que está aqui, esse movimento importante siríaco, é um movimento que tem a fase mais antiga, está lá em Atos.
a fase que Paulo vai para as missões e que você tem uma iniciativa missionária a partir de Antioquia, mas como que o evangelho chegou na Síria? O evangelho chegou na Síria vindo da Galileia, porque é muito próximo, você anda 50 quilômetros, inclusive Jesus ia passar férias lá na Cirofenícia, né? Ele vai passar férias na beira-mar e cura a filha da Cirofenícia. É por isso que a gente pode dizer aqui que Didaquê é esse texto que representa esse cristianismo mais antigo, o cristianismo menos helenizado. Então ele tem pastor, ele tem a ideia do apóstolo, daquele indivíduo que estabelece comunidades, mas ele tem as figuras que são figuras importantes para a religião judaica do norte, que é a figura do profeta ou a figura do rabino. Então, na Didaquê você vai encontrar como uma comunidade bem próxima de Jesus, que conhece o aramaico, porque o aramaico é uma língua próxima deles, é uma língua que eles conhecem, como é que eles desenvolvem a sua liturgia, o seu culto e as suas atividades. Então, quando a gente falar um pouquinho mais para frente sobre como a igreja da Didaquê se organizou, e o que ela faz para cultuar a Deus, como eles fazem para as pessoas entrarem na igreja, como eles fazem suas missões, é surpreendente, como a gente vai descobrir vários elementos que são elementos comuns a igrejas que são gregas, indicando assim uma certa unidade na diversidade do cristianismo do primeiro século. O Didaquê é um documento que está dividido em 16 capítulos, é isso? Isso, ele tem partes específicas que é mais fácil a gente entender pelas partes do que pelos capítulos. Então ele é mais ou menos não, mas eu sei. Então, assim, a gente tem 16 capítulos, mas o importante é perceber que a gente tem no primeiro capítulo, a ideia dos dois caminhos, que é uma ideia bem judaica, essa ideia do caminho da morte e caminho da vida. Uma ideia bem judaica de sabedoria Final judaica. do Sermão do Monte. Isso aí. É típico Salmo 1, Sermão do Monte. Depois dessa temática dos dois caminhos, no capítulo 6 até o capítulo 15, você tem instruções sobre a organização da igreja. E aí você vai ter instrução de alimentação em 6.3, sobre o batismo em 7.1-4, sobre o jejum do 7.4 a 8.1, e o jejum não pode ser igual ao jejum dos judeus. Os judeus fazem jejum nas terças e quintas, os cristãos fazem na quarta e na sexta, para não se assemelhar aos hipócritas. E também porque no batismo é importante que a pessoa faça jejum de pelo menos 3 dias. Então ele vai batizar domingo, então ele faz jejum sexta, sábado e domingo, que é o dia do seu batismo. Então, tem uma eclesiologia e práticas de culto que são práticas bem pensadas, elas são maduras. Isso já cai numa pergunta que eu quero fazer. Como eram os cultos da igreja? O que a Didaquê traz que não tá, que a gente não tem na Bíblia, que eu quero dizer assim, que Lucas não trouxe, ou Paulo não trouxe? Então me dá, por exemplo, esse negócio de dias não tem nas cartas. A gente tem alguma coisa que se reuniam aos domingos, né? E, aliás, é aí que os caras querem abraçar mais por que nós guardamos o nosso dia no domingo, mas a Didaquê é que vem escancarar essas informações, né? Sim. O culto da Didaquê, eles utilizam frases para explicar o seu culto parecidas com Mateus, então não são tão estranho, né? Por exemplo, quando vai falar de oração, vai falar, não ore como os hipócritas, mas ora como Jesus ordenou no Evangelho. E o Evangelho é Mateus. Aí a oração que vai ensinar é o Pai Nosso. Então isso é igual, mas eu vou falar o que é diferente, tá? O que é diferente? Primeiro, quando eles vão fazer orações, o que eles enxergam que é a coisa que vai ser orada, ou sobre o que se ora, é diferente. Por exemplo, capítulo 10. Quando você der graça, dê graças assim. Nós te agradecemos, Santo Pai, pelo teu santo nome, que fizeste tabernáculo em nossos corações, pelo conhecimento, fé e imortalidade que nos revelaste por Jesus, seu servo, a ti seja a glória para sempre. É uma linguagem que não é paulina, é uma linguagem que não é lucana, é uma linguagem que não é joanina, essa ideia de tabernáculo nos nossos corações, ou seja, nós somos tabernáculos móveis. Nós levamos de Deus e de Jesus onde quer que estejamos, porque ele fez um tabernáculo nos nossos corações. Outra coisa também importante, a ideia do mal, né? Ele tem uma fixação na ideia do mal nessa comunidade. Então, na oração deles, eles falam, lembra-te, Senhor, tua igreja, de libertá-la de todo mal e torná-la perfeita. Então, tanto a perfeição cristã
quanto à libertação do mal são objetivos dessa comunidade, dessa igreja. Outra coisa importante, a ideia da destruição. O mau ensino nessa comunidade gera destruição. Capítulo 11. Se um mestre voltar e ensinar uma doutrina para a tua destruição, não ouça. Porque a ideia da falsa doutrina é a ideia não que apenas faz a gente pensar errado, mas que destrói, que conduz o indivíduo para a morte. Então eles levam muito a sério essa coisa da instrução. Por isso que tem um livro para instruir, que é Didaquê. É a ideia do falso profeta, do indivíduo que chega lá e que vai falar alguma coisa que não é de Deus. E não sendo de Deus, você tem que julgar o espírito daquele indivíduo que falar para saber se é caminho do Senhor ou não. Então, por exemplo, ele diz assim, capítulo 11, verso 9. E todo profeta que pede uma refeição no espírito, não come dela, a menos que seja realmente um falso profeta. Então o cara pede um churrasco de picanha e come a picanha, ele é falso profeta, manda ele embora. Porque ele tem que pedir a comida e não comer a comida. Aí você vai saber que é um profeta de verdade. Porque ele pediu e não comeu. Ou seja, é outra lógica. É outra. Essa eu não entendi. Essa eu não entendi. É porque eu sou um cara que peço picanha e como. Eu só quero entender qual que é a lógica aí, porque eu fiquei com medo agora. A lógica é a igreja, ele pedir para que as pessoas comam, para que as pessoas tragam comida, para que elas possam se alimentar. É a ideia do profeta fazer em favor do seu povo. Mas uma ideia bem... Vamos lembrar que era a refeição era coletiva, era numa casa, mas era coletiva, né? Tanto que Paulo vai falar em uma das suas cartas, agora eu não lembro qual que é, principalmente porque vocês não esperam, acho que é em Coríntios, porque eles estavam elitizados e não estavam deixando os pobres entrarem. E aí a gente fala, não entrar na igreja? Não, é entrar na casa deles, né? Porque as casas dos mais ricos eram os centros de igreja. O culto era um misto de utilização de textos do Antigo Testamento, então os hinos, os cânticos, eventualmente eram salmos ou doxologias, que às vezes flertavam com salmos e textos proféticos, utilizavam recursos desses textos, mas que tinham Jesus como protagonista. Logo, eles forjaram, o Antigo Testamento ajudou na catequese, na instrução, ajudou na evangelização dos judeus, ajudou na linguagem litúrgica da igreja. Agora, foram colocados dois elementos fundamentais na liturgia da Didaquê ou na liturgia do cristianismo primitivo do século I. É o que a gente chama de liturgia do cenáculo e liturgia da sinagoga. O que é a liturgia da sinagoga? É a prática da leitura da Bíblia, a prática da leitura daquelas testemunhas antigas que apresentam Jesus como Senhor, como Messias. Então, a prática de leitura da Bíblia, de oração, é típico da sinagoga e foi trazido para o culto cristão. A gente chama de liturgia da sinagoga. É uma parte pública que todos podem assistir e assim por diante. E tem uma liturgia restrita, que é a liturgia do cenáculo, que evoca Atos, o começo de Atos, em que eles estão no quarto alto, no cenáculo, e lá no cenáculo eles vão participar de 3 ações básicas. A ação de batizarem, então o batismo é feito de forma restrita, a ação de celebrarem a ceia é feita de forma restrita, e também a ação de deliberarem. Então, as questões deliberativas, lançar sortes para descobrir quem entra no lugar de Judas, e assim por diante, eram todas feitas na liturgia do cenáculo. A pregação da palavra é feita na liturgia da sinagoga. A ideia da ceia, do batismo e também das deliberações era feita na liturgia restrita, aquele grupo que era o grupo dos batizados, ou dos que iam se batizar, e por isso participam daquela sinagoga. Então, isso parece que você encontra em praticamente todos os lugares, né? Você encontra isso, você vai para Justino, é um texto, eu traduzi Justino nessa coleção dos pais apologistas aqui, ó. Então, você vai em Justino, você encontra esse binômio litúrgico. Então, essa forma de culto, ela não pode ser perdida, se a gente não quiser perder um elemento essencial. Então, tem que ter cântico, sim, tem que ter oração, leitura da Bíblia, pregação, mas devemos valorizar muito os batismos, devemos valorizar muito a ceia, devemos valorizar muito as decisões da igreja como sendo produtos de culto. Talvez o povo fique tão nervoso e fique tão, às vezes até carnal na hora de decidir coisas, exatamente porque não entendem que isso é culto. Que a igreja sempre levou com muita responsabilidade e harmonia esses processos decisórios. Eles não são a parte
da nossa vida com Deus. A carta de Judas também me dá a impressão que eu não lembro agora se era Judas ou era Pedro, que estava falando sobre os itinerantes também, mostrando uma forma mais tardia ali acho que era Judas, me corrija se eu estiver errado. Judas é muito próximo de 2 Pedro, né? A carta de Judas e 2 Pedro são textos muito próximos. E Judas fala dos itinerantes, de fato, mas fala dos itinerantes como um problema. Isso também a gente vai perceber em 3 João, mas mais em Judas e um pouco menos em 2 Pedro, mas também tem 2 Pedro. Só para eu contar, porque assim, aqui a nossa live tem gente que está chegando no Evangelho, tem gente que está. Então, assim, muitas vezes, primeiro que os textos bíblicos, para você que está chegando, não são assim, datados. Ninguém escreve, eu nesse dia estou escrevendo, muitos nem escrevem que foi ele, e também, mesmo assim, na época, você podia escrever em nome de alguém que você admira, se você é um discípulo. E então a gente começa o que o nosso amigo, o Brian, o doutor, eu vou te chamar de Brian, tá, Brian? O que o Brian está dizendo é o seguinte, com alguns elementos de dentro do texto, que é a melhor forma da gente poder datar, começar a identificar, é com esses elementos que não estão no começo do primeiro século formulados, vamos dizer assim, e que com o tempo ganhou forma. Uma delas é isso, os itinerantes não tinham antes, até porque não deu tempo. Depois a gente tinha isso. O gnosticismo é uma outra forma da gente ver que aconteceu. Uma outra forma da gente datar é se o texto tem referências ou não da queda de Jerusalém. Então, tudo isso a gente vai podendo datar. Tá vendo essa imagem que tá aí? Isso é uma estátua de bronze do primeiro século, ok? Em contexto urbano. Portanto, a gente está aqui com uma estátua de bronze que é uma cópia romana de um modelo helenístico, provavelmente. A gente está chique. Você trouxe imagem, você levou minha live para um outro nível, Brian. Isso aqui é a indicação de que mulher lê. Mulher lê. Em contexto romano, a mulher, parte das mulheres recebe instrução para leitura. E a indicação disso é que no ambiente público, né, uma mulher prendada, ela se dedica à leitura. Então está aqui uma mulher com um texto que se perdeu, a estátua de bronze foi encontrada de forma muito precária, então ela está aqui sentada praticando a leitura. É uma mulher jovem, porque ela está com um kiton, né? Então ela está com uma roupa que é uma roupa de um péplos, desculpe, de ambiente interno, e ela traz a sua cabeça, o seu cabelo não está com nenhum tipo de cobertura, indicando que ela está em ambiente privado, e ela está fazendo leitura, né? Com isso eu estou dizendo o quê? O que eu estou querendo apontar? Eu estou querendo apontar que a gente precisa compreender, nesse contexto, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com as mulheres em nome do dogma, porque o que os textos estão fazendo ali não é criando, nem apontando a diferença entre mulher e homem necessariamente. O que os textos estão fazendo é indicando problemas da comunidade cristã, indicando soluções com vários grupos. Então, você tem lá trifeira e trifosa, você tem lá Vodia e Sintique, você tem as mulheres que estão no culto público lá de primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, você tem lá em Corinto. Então, é preciso analisar esses contextos para não acabar colocando julgo. Eu não estou nem dizendo que as pessoas têm que acreditar em mim, mas tem que tomar muito cuidado quando colocar um julgo universalizante, dizendo que uma pessoa não pode fazer tal coisa por causa de alguma regra sagrada. Muito cuidado com essas regras sagradas, porque você pode estar colocando um julgo sobre os ombros de alguém que não é a Escritura que colocou. E isso é muito grave, porque isso é uma forma de sonegar o ministério. E olha como para a gente isso já soa aqui estranho. Eu expliquei os casos de Corinto e de Timóteo que apontam, né? 1 Timóteo 2 e 1 Coríntios a partir de 10 até o 14. Eu mostrei exemplos que mostram que os textos talvez não tenham sido lidos de forma plena. E as mulheres, se forem, por causa desses textos, forem de alguma maneira segregadas, a gente vai estar cometendo um atentado contra a vocação delas. Mas bastava a gente ter ido nos textos que dizem que não há homem nem mulher
não há judeu nem grego, não há bárbaro nem escita. Gálatas 2. Bastava ler aquilo para perceber que essa leitura está incompatível com esses textos que a gente está indicando. Então a gente tem que começar a tomar cuidado e fazer disso um exercício de amor. Eu vou dizer uma coisa para ti. Traduzir esses textos, pegar o texto grego e fazer o texto grego, vertê-lo em português, escrever livros, é uma tarefa de grande responsabilidade. E se a gente é cristão e quer fazer isso bem, tem que fazer isso para abençoar o povo, para potencializar aquilo que Deus colocou na mão das pessoas e não para segregar as pessoas. Mas eu acho também, Brian, que falta um discernimento, ou até mesmo uma ignorância no sentido acadêmico de se esforçar, de transpirar, de entender a linguagem epistolar, né? Essa linguagem ad hoc, local. E às vezes, por exemplo, você vê o texto de 2 Gálatas 2, que Paulo está desenvolvendo toda o seu ministério, ele está desenvolvendo tudo que... Ele até muda o gênero ali no meio, ele começa a ser meio narrativo, contando a sua conversão. Aliás, a gente tem mais informações ali do que Lucas vai trazer. E aí ele vai, e no final ele dá a base que ele não é um apóstolo menor, porque ele fala, ó, vocês que são da parte de Tiago e Pedro, você imagina, o cara pega os dois maiores, os apóstolosões, né? E aí ele que é Paulo, o pequeno, né? Ali, e aí ele tá escrevendo sobre isso, dizendo, ó, se alguém pregar alguma coisa que não é isso, fuja, porque quem me chamou não foi nenhum apóstolo, não foi Tiago, não foi Pedro. Eu sou chamado por Jesus. Aí ele vem e fala, não, e quando alguém está em Cristo, batizado em Cristo, não há distinção entre senhor, escravo, que é muito mais chocante. As pessoas ficaram mais chocantes do que ele falou antes do que depois. Grego ou judeu, é quase uma blasfêmia. Aí ele fala, homem ou mulher, todos somos iguais perante Cristo. Então, ali a gente vê o peso de uma teologia, mesmo sendo epistolar, você consegue, pelo enredo do como foi construído, que aquilo é basilar, e quando você vai em 1 Timóteo, em Coríntios, você vai ver que ali são totalmente ad hoc, situacionais, que é inspirado por Deus. Deixa eu deixar claro aqui para a turma que está vendo, é inspirado, tem lições importantes, mas a lição importante não é que a mulher não pode se exercer liderança, não pode pregar. A lição importante é, temos que ter cuidado em cada lugar e entender discernimento onde estamos com a igreja, porque ali vai ter situações que vai ter que ser mudadas, que não é a mesma coisa. E a gente faz ao contrário, a gente padroniza lá do norte para o sul tudo que é igreja, tudo que é tipo, e aí a gente não padroniza e não pensa localmente o que Paulo estava fazendo com muito discernimento. O que é o Didaquê? Ótimo, ótima pergunta. Eu quero contar a história, explicar o que é Didaquê, contando a história da minha relação com esse texto, né? Esse texto, a primeira vez que eu li, foi uma tradução do Arnes, o cardeal Arnes, ainda quando eu estava no seminário, em 1999. No primeiro ano de seminário, eu li uma tradução da Didaquê, e eu fiquei muito encantado com a forma como o texto falava de coisas de uma igreja, de uma eclesiologia, de uma maneira de organizar a igreja, de atos que a igreja executava no seu ofício de ser instância de Deus no mundo, que era bem diferente do que eu tinha aprendido nos cursos de história do cristianismo que eu tinha feito até então. Então, ali já ficou uma pulga atrás da minha orelha, e eu pensei que a primeira coisa que eu faria quando tivesse condição e capacidade seria exercitar a tradução desse texto. Então, mais tarde, eu já estava em Portugal, eu fiz os meus estudos de mestrado em Portugal. Então, lá em Coimbra, eu fiz a minha primeira tradução da Didaquê. Eu li o texto da Didaquê integral em grego e fiz uma primeira tradução e comecei a conhecer o texto em grego. Desde então, eu estudo esse texto em grego e tenho preparados alguns textos que eu ainda não publiquei, sobre esse assunto, porque eles dependem de outras coisas que eu quero publicar antes. Mas aí, quando eu tive a oportunidade de publicar esse livro aqui, ó, Patrística, Pais Apostólicos, esse livrinho aqui, ele é uma coletânea, e na coletânea eu coloquei a minha tradução da Didaquê,
Então, a partir da página 305 desse livro, tem uma tradução minha da Didaquê. A Didaquê é o quê? A Didaquê é uma catequese, é um texto de instrução. Né? Esses textos de instrução são textos que orientam a igreja. E aí vem as primeiras questões. Qual é a data? Parece que o texto recebeu sua forma próxima da final em 150, mas ele parece ser antes disso. Parece que ele surgiu ainda no primeiro século, mas a nossa tradição manuscrita parece que remonta a 150. Também parece que é uma igreja siríaca. Por que parece que é uma igreja siríaca? Porque ela tem referências a ministérios da igreja, o profeta, por exemplo, que são referências da igreja mateana ou da igreja de Tiago. E tanto Mateus quanto Tiago são textos que são textos de ambiência siríaca, ou do norte da Galileia, da Palestina, ou da própria Síria. Há costumes ou hábitos que apontam conhecimento do judaísmo e da tradição mateana, inclusive, e também uma presença no mundo não judaico. Esse mundo misto entre judeus e gregos, e não judeus, é o mundo siríaco. Portanto, parece que fica bem colocar ele próximo de Mateus, colocar o texto a Didaquê próxima de Mateus, a Didaquê próxima de Tiago. Formando um grande... Brian, desculpa, quando eu levantar a mão assim é que eu estou tentando traduzir algumas coisas para o nosso ouvinte. Esse Tiago é qual? O irmão de Jesus que liderou o concílio ou o outro Tiago que logo no começo de Lucas? Que Tiago é esse? A carta de Tiago. A carta de Tiago, que é uma carta que tradicionalmente se atribui ao irmão de Jesus, é uma carta que tem um vocabulário, tem uma linguagem bem parecida com a de Mateus. Usa a palavra bem-aventurados, ou a gente chama isso de macarismo, apela para um contexto de sinagoga, fala, quando entrar na sinagoga alguém, não coloque debaixo do estrado dos pés. E esse contexto de sinagoga também está presente em Mateus. Apela para a questão do discurso, de falar sim, sim, não, não. Isso está em Mateus, não está nos outros evangelhos. Então, existe uma proximidade entre o evangelho de Mateus e a carta de Tiago. Quando nós lemos Didaquê, a gente faz uma relação, uma tríade. Evangelho de Mateus, carta de Tiago e Didaquê. Então, se a gente tem, por exemplo, João, aí você tem lá o Evangelho de João, a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João e o Apocalipse. Então, nós temos os escritos joaninos. Quando a gente pensa em Paulo, nós pensamos as 13 cartas de Paulo e relacionamos com Atos dos Apóstolos, porque o principal personagem de Atos, ou o que mais se fala, é Paulo. E quando a gente relaciona a Didaquê, a gente relaciona a Didaquê com outro grupo textual, com textos que têm parentesco, que não é muito comumente falado, esse parentesco. Mateus, Tiago e Didaquê. É uma tradição do evangelho siríaco, do evangelho que vai para a Síria, e que é um evangelho que tem figuras muito importantes para o judaísmo. E como eu disse, a figura do profeta. Tem pastor, tem mestre, tem profeta. Você tem rabino, o mestre, você tem o pastor, aquele que vai cuidar da comunidade, administrar a comunidade, mas você tem o profeta, que é aquela figura itinerante. Isso está em Mateus, isso está na Didaquê, e isso parece que está também em Tiago, mas a gente demoraria um pouco mais de tempo para demonstrar. 1 Timóteo capítulo 2, que vai falar, o culto permitido no Império Romano o culto que não é oficial, ele só pode ser feito em ambiente privado. Não existe a possibilidade de você fazer um culto na praça no Império Romano. E Paulo quer quebrar isso. Então ele vai falar assim, ele vai rogar aos irmãos, no capítulo 2 de Timóteo, ele vai falar assim, de 1 Timóteo ele vai falar assim, eu rogo aos irmãos que orem em todo lugar. Quando ele fala orar em todo lugar, esse todo lugar que ele está dizendo você vai orar no ambiente público. E aí ele vai dizer assim, quando você for orar, você ora pelas autoridades, pelo rei e pelas autoridades constituídas, levantando as mãos santas sem ira e nem animosidade. Levantar as mãos é um duplo hábito, é uma dupla ação. Ao mesmo tempo que é levantar as mãos para abençoar, é também levantar as mãos sem ira, para dizer que você não está armado, não está ali fazendo uma sedição. Porque é muito grave você fazer um culto público no Império Romano. Então ele está dizendo assim, nós como igreja vamos fazer uma coisa que não é favorável à legislação romana, mas aí, pastor, quando você fizer isso, você vai mandar os homens levantarem as mãos, sem irem sem animosidade, quando abrirem a boca, eles vão orar em favor do rei,
para deixar claro, um testemunho claro, É. de que nós estamos aqui em favor da autoridade. É igual quando você está num protesto que está chegando a polícia, você já levanta a sua camiseta para mostrar que não está armado e levanta Isso. a mão. É isso aqui, ó. Tô Isso. em adoração, mas também não sou besta que eu não quero apanhar à toa. É isso. Para a mulher, ele vai dizer o seguinte, que a mulher não deve levar frisados de cabelos, não deve estar adornada e deve ter uma veste decente, na tradução, que não é bem decente, mas vamos usar essa tradução, veste decente. Porque mulher que usa cabelo decorado, eu estudei na Europa. Então, quando você descobre um busto romano de uma mulher divinizada, o cabelo dela está frisado, porque o frisar de cabelos indica que é sacerdotisa ou é uma figura divinizada. Então, ele está dizendo para a mulher o seguinte, quando fala para não usar frisado de cabelos, não se ataviar, não usar atavios e não se vestir de forma decente, é para ela não ser confundida com uma sacerdotisa de um dos cultos, daqueles cultos que eram celebrados no contexto urbano do Império Romano. E quando diz para ficar do lado do marido e não perguntar nada, e se tiver alguma coisa para falar em casa, não é porque a mulher não pode falar, é porque nesse contexto público é perigoso ela ser confundida com uma sacerdotisa, inclusive com prostituta cultural, e ser atacada. Então, é uma forma dela estar ali sob proteção, com as vestes que descaracterizam que ela seja sacerdotisa e do lado do seu marido. Em João 4, você vai ver a discussão e a mulher está falando muito claramente, a mulher samaritana, que é aqui ou lá o lugar de adoração. Porque se por acaso o templo caiu, como pelo menos eu tinha lido nos livros de história, não deviam estar atualizados assim, né? Mas assim, tinha caído um século antes, ainda havia o local de adoração. O lugar sagrado continua mesmo com a queda várias vezes. Então ali tinha algo ali de sacrifícios mesmo, mas o que você está dizendo é que tem ainda a possibilidade de ter um templo lá e Jesus talvez esteja olhando, falando com a mulher samaritana, né? Não, uma das evidências de que tem um lugar de adoração lá é o próprio diálogo de Jesus com a samaritana. Fazer um parênteses aqui para dizer que lá em João 4, o texto mostra que Jesus precisava passar por Samaria. Por que precisava passar por Samaria? Ele vai numa comitiva. Quando você vai com uma comitiva com mais gente, você não passa pelo caminho montanhoso, que é um caminho muito mais difícil. Você tem que sair muito cedo da Judéia, quando você está indo para Galiléia, e aí você calcula que você chega por volta de meio-dia. Aí, se você olhar o texto lá, o texto diz que eles chegaram meio-dia no poço, e os samaritanos têm 3 horários de adoração. Eles adoram a Deus, eles se retiram para adorar a Deus de forma exclusiva nesse ambiente sagrado, às 9, meio-dia e às 3 da tarde. Então ele chegou ali, e o fato de aquele poço estar vazio é porque ele chegou num desses horários que é o horário de culto e de oração, que é da liturgia das horas dos judeus e dos samaritanos. Então não era para ter ninguém ali. Então ele pede para aquela mulher para servir água, porque aquela mulher ela deveria estar junto com os outros samaritanos na atividade se ela fosse samaritana. Portanto, ela não estava lá, isso já é um dado. Aí Jesus pede água, ela levanta a questão étnica. Por que você pede a mim água, sendo tu judeu e eu uma samaritana? Aí ela fica apelando muito para os pais, ela fica apelando muito para o poço que foi dado pelos pais. Ela fica repetindo muito essa coisa de que é samaritana, de que é samaritana. Só que a religião samaritana é muito estrita, ela é muito legalista, ela é mais legalista até do que a religião do sul. E aí, num dado momento, quando Jesus pergunta para ela sobre o marido, e ela fala que não tem marido, aí fala assim, Jesus fala, bem disseste, não tem marido, porque você já teve 5 maridos e que está contigo não é teu marido. Isso já é razão dela estar proscrita no ambiente de oração dos samaritanos. Logo, ela faz muita questão de dizer que é samaritana, mas ela sonega a verdade de que ela está impedida de estar circulando junto à comunidade dos adoradores, à comunidade cultica samaritana. Por isso que Jesus diz que os adoradores que Deus procura são os que adoram em espírito e em verdade, porque desde o começo ela está mentindo. A razão de falar que os adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, e Deus procura adoradores assim, tem relação com o fato de, desde o começo, ela ficar sonegando a informação concreta sobre sua identidade cultica. Ela não é nem samaritana, no sentido religioso do termo, porque ela está proscrita, por isso que ela está ali. Ela chega a denunciar isso, ela fala assim, dá-me dessa água para que eu não precise beber e não tenha que voltar aqui para buscar. Ou seja, ela sabe
que ir para o poço e conviver com as pessoas do culto as pessoas que a proscreveram, era uma atividade muito ruim. Então ela denuncia até a vontade de ir para o Templo de Jerusalém, né? Ela pede, quando outra informação que está lá no texto, para quem conhece tradição talmúdica, quando ele diz assim, Jesus diz assim: do seu interior, se você crer em mim, vai fluir rios de água viva. Isso faz parte para acolher samaritanos no culto de Jerusalém. A regra para acolher samaritanos no culto de Jerusalém é bem simples. Os judeus fazem purificação em tanques de água parada, que se chama mikvah, que no plural é mikvot, né? É água parada. Um samaritano não pode entrar no poço de água parada, senão ele deixa a água toda impura. Então, a obrigação do samaritano é procurar uma fonte de água corrente para se purificar. Então, quando ele diz que do interior vão fluir rios de água viva é uma metáfora para água corrente. Né? Uma metáfora tanto em grego quanto em língua aramaica. Portanto, o que ele está fazendo é dúbio. O João tem muito isso, esses jogos de ambiguidade. Ah, não, o tempo todo. O tempo todo a gente vai ver isso de João. Aliás, sabe quem me falou a primeira vez, há 20 anos atrás, sobre água viva era água corrente? Foi Ariovaldo Ramos. Fui aluno para ele me ensinou, foi muito bom. A gente tem 3 textos básicos de conflito que colocam a mulher numa situação precária. 1 Coríntios, capítulo número 10 e 11, 1 Timóteo, capítulo 2. O terceiro eu vou deixar para depois, porque eu acho que esses 2 já vão dar pano para manga. É o seguinte, vamos começar por Corinto. Né? Vamos começar falando de um negócio que você não perguntou, mas que vai de 1 Coríntios, capítulo 10 até o capítulo 14, que é quando vai falar para as mulheres não falarem na igreja. Cara, vou começar por Corinto, que eu estava lá, né? Mas o pessoal não pega o véu, né? Mas tudo bem. Não, eu vou falar sobre o véu, vou explicar. Corinto, eu tô dizendo assim, o pessoal é literal em umas coisas e é seletivo. Isso, né? Não, com certeza. Então, deixa eu explicar Corinto como é. Corinto fica no Istmo de Corinto, ele fica na ligação da Caia com Peloponeso. Então, é uma cidade portuária. O cara, para economizar a viagem de barco, que tem que dar a volta no Peloponeso, ele passa por Corinto. Portanto, é uma cidade com muita rotatividade, com muita gente. E essas cidades, geralmente, são cidades que têm muita prostituição sagrada. Então, você tem, na fronteira de Corinto, na região próxima do mar, o deus é Hermes. Os templos são templos para Hermes, porque Hermes é o deus estrangeiro, é o deus do navegador, é o deus do comerciante. Nas muralhas da cidade, nos limites da cidade, entre cidade e campo, da Hora, que a gente chama em grego, tem o templo de Afrodite, que é o templo de prostituição sagrada. E lá na Acrópole, na parte mais importante da cidade, você tem o culto a Apolo. Então, eu vou mostrar como esses 2 últimos cultos que eu mencionei estão presentes ali. Para você diferenciar mulheres que são mulheres prostitutas cultuais das demais, o jeito de diferenciá-las era por meio do cabelo. O corte de cabelo, o cabelo das mulheres que eram prostitutas cultuais tinham que ser curtos e dos homens que eram prostitutos cultuais tinha que ser comprido, para assim ter uma distinção e não produzir uma confusão entre prostitutas cultuais e aquelas que eram as mulheres do dia a dia, do cotidiano, que não tinham essa atividade. E no templo de Apolo é um templo de mistério, é um templo de adivinhação. O indivíduo quer saber se a viagem vai continuar boa. Então ele vai no templo, ele vai encontrar as virgens vestais, que vão dizer coisas em línguas ininteligíveis, e aí você tem um intérprete, que é o sacerdote, que vai dizer aquilo que você perguntou, ele vai te dar um oráculo, vai decifrar o oráculo. Bom, tem lá, virgens se devem se casar ou não, porque a virgem vestal se converte, vai para a igreja, e aí? Ela sobrevive do templo quando ela é romana, quando ela é ligada ao templo. E agora, quando ela se torna cristã? Como que essa virgem vai sobreviver? Aí Paulo fala, casa. Se não puder, é bom que não case, mas é melhor casar do que viver abrasado. Depois ele vai falar do véu. As mulheres que estão na igreja de Corinto são mulheres com cabelos compridos, mulheres que não são da prostituição, e mulheres com os cabelos curtinhos, que são as prostitutas cultuais. Ok? Aí, quando chega na igreja, se deixar assim, todo mundo vai apontar o dedo para as mulheres que são as mulheres da prostituição. Então, o que ele faz? Ele manda as mulheres todas colocarem um véu na cabeça. E ele fala, eu quero colocar o véu porque o meu cabelo é grande. Aí a resposta que ele dá é, então raspe sua cabeça. Ou seja, a mulher que não quer colocar o véu, ela quer poder dizer que ela é mais digna do que a prostituta cultural. E como todo mundo está na mesma dignidade, Paulo coloca o véu na cabeça de todas as mulheres para que não haja preconceito
contra mulher nenhuma que se tornou cristã, nem as prostitutas, nem as não prostitutas. Então, todas as mulheres com cabelo curto e longo vão aparecer com véu na cabeça, igualando todas as mulheres. A mulher, quando fala lá de... Ninguém fala pelo Espírito de Deus, anátema Jesus, né? Ele vai dizer isso... Só uma coisa. O texto é... Você está falando aí, mas se a gente for lá em Coríntios, o texto é muito claro, que vai falando sobre... só que a gente precisa de uma aula de história por trás para entender isso. Porque ele vai falando, olha, se você se acha melhor, raspe então, que a gente fica assim, por que tá mandando raspar o cabelo? E aí ele fala, os homens não deixam o cabelo comprido e as mulheres não deixam o cabelo curto. E aí você fica pensando, por que se a gente sabe que os judeus tinham cabelo comprido? Aliás, é um dos mandamentos em Levítico que você não pode cortar o cabelo. E hoje os ortodoxos deixam só uma mechinha que é assim, né, grande. E aí a gente começa... Por que Paulo está falando isso? Então são textos difíceis de entender, precisa ter uma base histórica, só que daí começa a atropelar um ao outro e começa a criar regras. Então a gente vai ver denominações hoje que manda colocar véu, que não tem mais nada a ver com o conteúdo, mas está botando colocar véu. A gente vai ver hoje gente usando o texto falando que homem não pode ter cabelo comprido, que não tem mais nada a ver. Ou hoje falando que mulher não pode cortar o cabelo. Então, assim, o grande problema da hermenêutica hoje é porque as pessoas selecionam um texto que quer usar e outro não, sem critério. E aí começa a complicar. Mas continua, Brian. Não, e aí lembra das virgens vestais que fazem os oráculos com línguas ininteligíveis. Essas mulheres estão na igreja, e elas estão na igreja e eles vão fazer a mesma coisa que elas faziam lá, vão emitir oráculos, e dizer nos oráculos anátema Jesus, ou dizer em língua sem intérprete. Como isso é um problema feminino, por causa do caráter do culto de Apolo na cidade de Corinto, Paulo vai falar para as mulheres não ensinarem, ou não falarem nada, vai mandar as mulheres calarem, porque foram elas que deram problema na comunidade coríntia. Mas não quer dizer que a mulher não pode pregar, isso é besteira, porque ele vai falar antes, ele vai falar assim, quando a mulher profetizar, que ela use o véu. Calma aí, como que ela não pode falar se ela profetiza? Porque é como um jovem que fala que ela profetiza. Em vários outros lugares fala que profetiza. Não, inclusive em Corinto. Isso é para poder apontar que é o mesmo costume pastoral de um pastor que tem lá os adolescentes vão dirigir um culto jovem e fazem uma bobagem. Aí o pastor fala, adolescente não vai mais dirigir culto jovem. Por quê? Porque você tem um problema, uma parte sensível que precisa de instrução. Então ele fala para as mulheres não falarem, mais no capítulo 14 de Corinto, por causa disso. O difícil não era chegar para evangelizar no Império Romano, o difícil era constituir igreja. Por quê? Porque a associação em cidades do Império Romano é uma associação proibida. Ela é criminalizada se não for dentro da lei. Então, a lei só permite que você tenha cultos, que sejam cultos celebrados na cidade, se forem cultos no sistema de patronato. O que é o patronato? Você tem um patrono que vai ceder sua casa e vai financiar o culto. Você tem os clientes, que são aqueles que vão participar daquele patronato. A gente chama em latim de colegia, tá? Então você tem os clientes e você tem um padroeiro, que é uma divindade. Se é uma corporação de ofício que faz lá artesanato, aí você vai ter uma divindade. Se é alguém que faz vasos, é outra divindade, assim por diante. Paulo, percebendo isso, o nome que dá para colegia em grego, em latim é colegia, em grego é eclesia. Pô, Paulo foi inteligente. O que ele pensou? Bom, vamos dar um nome para nossos cultos, para nossa associação aqui de eclesia. Os judeus vão entender porque a eclesia, igreja, é tradução de carral, que é o nome que dava para a Assembleia dos Santos lá no Antigo Testamento. Então, beleza, os judeus entendem. Os gentios vão entender que pode se reunir. E a regra é a seguinte, vamos reunir na casa de alguém, vamos trazer as pessoas para comer. Então, a refeição, geralmente na colegia, as pessoas se reúnem para uma refeição comum, beleza, ninguém vai achar que é sedição. Mas lá em Corinto, os caras confundiram, pensaram, quando você participa de uma colegia normal, das colegias normais, o patrono tem os seus prediletos. Então, esses prediletos comem primeiro, do lado direito dele, e os outros comem as migalhas. Lá em Corinto, eles confundiram a eclesia, a igreja de Jesus, com as igrejas que eram as igrejas dos romanos. E aí comeram e deixaram as outras pessoas comendo migalha. Ele não fala para distribuir o pão igualmente. Ele fala, coma em casa. Por que ele faz isso? Porque ele não quer divisão igual? Não.
É porque ele quer mostrar que eles não devem confundir aquele sistema com o sistema para conseguir comer e conseguir cesta básica, que era utilizado para os romanos na relação dos patronos com os clientes. Ou seja, se você estuda literatura romana, literatura latina, história de Roma, história do Império Romano, você conhece essa via que os teólogos e os biblistas não conhecem, ou não conheciam até pelo menos uns 30 anos atrás. Agora já tem estudos do Eliot, por exemplo, do Horsley, que avançaram nessa área. Mas perceba que Paulo está lidando ali com a confusão da eclesia, da igreja cristã, com as reuniões das corporações de ofício nas cidades do Império Romano. Os caras começaram a fazer as mesmas práticas. Eu acabei de expor o Evangelho de João na minha igreja. Por que a gente sente esse preconceito ali no sul com os galileus? Com os samaritanos a gente nem discute, mas com o Galileu ali, então toda hora eles estão, não pode vir coisa boa, não tem profecia de lá, não tem nada. E se os fariseus, pelo menos a essência, como você está falando, veio de lá. É porque no passado mais remoto, eu estou falando do século VIII, em 722, o Reino do Norte ele foi todo absorvido pela Síria. Uhum. Isso quer dizer que Samaria e toda a Galileia, que eram territórios conhecidos como territórios da comunidade que adora a Deus no Templo de Jerusalém, ela toda se desfez. Tá? Ela se desfez. Ela nem adorava a Deus no culto no Templo de Jerusalém rigorosamente, mas isso é uma outra discussão. E aí, quando acontece, vamos lá, a gente tem os assírios em 722, depois você tem o período babilônico, você tem o exílio do sul para a Babilônia, mas antes do exílio do sul para a Babilônia, você tem alguns que eram do norte que migram para Jerusalém com as tradições que eles têm de Jerusalém. A gente percebe isso no Antigo Testamento. A gente percebe tradições do Reino do Norte presentes no Pentateuco, por exemplo. Mas aí vamos continuar. O povo é deslocado para a Babilônia de forma compulsória, uma parte vai para o Egito, uma parte continua na terra, mas a grande parte da população é deslocada. Vêm os persas têm outro modelo populacional, outro modelo de imperialismo, e eles permitem a volta desse povo. Esse povo volta. Só que os persas, como a gente sabe, eles vão lutar contra os gregos no século V e no século IV. Eles vão perder para os gregos no século IV. E aí aquele domínio que era persa se torna domínio greco-macedônio. Ou seja, Alexandre o Grande, depois os diádocos, se tornam regentes dessas regiões. E aí a Palestina fica entre dois povos, fica entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Seleucidas que estão governando na Babilônia e no Oriente, e os Ptolomeus em Alexandria. São dois gregos. O mais difícil para os judeus foi o domínio seleucida de Antíoco Epífanes IV, que foi um domínio que eles impediam de falar hebraico, intervinham no culto do templo. Eles profanaram o templo, né? Profanar o templo, colocou uma estátua de Zeus no templo, oferecia porco no templo, era uma situação muito ruim. Foi esse tempo que teve a revolta dos Macabeus? Sim, sim. Foi nesse tempo que teve a revolta dos Macabeus, e foi nessa época da revolta dos Macabeus que assim que eles venceram a revolta, assim que eles conseguiram vencer, eles repactuam a maneira como formam a comunidade cultica. E aí eles passam a aceitar que aqueles galileus, que eram já um povo miscigenado, era chamado de Galiléia dos Gentios, pudessem fazer parte da comunidade cultica, porque é uma comunidade muito pequena ainda, e quanto mais gente ia ajudando a fortalecer o templo, melhor. Então, o que acontece? Os do sul estão ali no culto. Os do norte são admitidos, mas são admitidos a contragosto dos povos dos mais tradicionais. Então, ficou durante 200 anos a ideia: ele está aqui no templo, mas não devia estar, porque esse povo aí é um povo misturado, é um povo que vive... É que assim, quando tem um pior do que esse, aí o pessoal focava nos samaritanos mesmo, que era para odiar, né? Isso. Mas não eram só os samaritanos, não. Os galileus, eles eram vistos como um povo que estava sempre em contato com gente que não era do grupo dos judeus, e por isso eles estavam geralmente em pureza ritual.